De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 46. Elizabeth ficara muito desapontada por não encontrar, em sua chegada a Lambton, uma carta de Jane. E tal desapontamento era diariamente renovado. No terceiro dia, contudo, sua expectativa foi recompensada e Jane justificada, pois recebeu da irmã 2 cartas ao mesmo tempo, em uma das quais vinha assinalado seu transvio. Elizabeth não se surpreendeu, pois Jane escrevera o endereço de maneira quase legível. Preparavam-se para sair quando as cartas chegaram, e os seus tios, querendo deixá-la à vontade com o seu correio, partiram sem ela. A carta extraviada deveria ser lida primeiro, pois fora escrita 5 dias antes. O começo continha o relato de todas as pequenas reuniões e divertimentos da família, assim como as últimas novidades da região. Mas a segunda parte, que datava do dia subsequente e fora evidentemente escrita em grande agitação, trazia notícias bem mais importantes e versava assim: Minha querida Lizzie, desde que comecei esta carta, ocorreu um fato inesperado e de extrema gravidade. Receio com isso te assustar, mas asseguro-te que nos encontramos todos bem. O que eu tenho para contar diz respeito à nossa pobre Lídia. Um mensageiro chegou ontem à noite, quando já nos encontrávamos todos deitados, vindo da parte do Coronel Foster e dizendo que Lídia tinha partido para a Escócia com um de seus oficiais, mais concretamente, com Wickham. Imagina a nossa surpresa. Kitty, porém, não pareceu tão surpresa. Estou muito triste. Considero um casamento altamente imprudente para ambos, mas pretendo esperar o melhor e faço o possível para acreditar que o caráter dele foi mal compreendido. Ele será um inconsciente e um insensato, mas um ato como esse não me parece revelar um mau coração. Sua escolha por Lídia é desinteressada, pois ele não deve ignorar que o nosso pai nada tem para dar à filha. Mamãe, pobrezinha, entretanto, desgostosa, mas papai suporta tudo isso muito melhor. Considero um feliz acaso nada lhes termos contado do que sabíamos contra ele, e de momento precisamos também esquecer tais coisas. Partiram no sábado, por volta da meia-noite, ao que parece, mas sua ausência não foi notada senão ontem de manhã, às 8 horas. O mensageiro foi imediatamente enviado. Minha querida, eles devem ter passado a 10 milhas de distância daqui. O Coronel Foster diz que tem motivos para esperar para breve o regresso de Wickham. Lídia deixou algumas linhas escritas a Mrs. Foster, informando-a de sua resolução. Preciso concluir, pois não posso manter-me muito tempo afastada da pobre mamãe. Espero que compreendas esta carta, pois já nem sei bem o que escrevi. Sem perder tempo a refletir e sem saber exatamente quais eram os seus sentimentos, Elizabeth, ao acabar a carta,
Abriu imediatamente a outra com grande impaciência e leu o que se segue. A carta fora escrita um dia depois da conclusão da primeira. Quando receberes esta carta, minha querida irmã, já terás em teu poder uma primeira. Faço votos para que a segunda seja mais inteligível, pois, embora com tempo suficiente à minha disposição, sinto a cabeça tão confusa que não me responsabilizo pela coerência de minhas palavras. Minha querida Lidsey, eu nem sei o que vou escrever. Tenho más notícias para te dar e não posso adiar sua comunicação. Por mais imprudente que seja o casamento de Mr. Wickham com a pobre Lídia, vivemos agora na ânsia de obter a confirmação de que ele tenha sido realmente realizado, pois existem fortes motivos para acreditar que eles não foram para a Escócia. O coronel chegou aqui ontem, tendo saído de Brighton no dia anterior, poucas horas depois de ter enviado o expresso. Embora o bilhete de Lydia, dirigido a Mrs. Foster, desse a entender que eles tinham ido para Gretna Green, correu em Brighton que Danny dissera que, em sua opinião, Wickham não tencionava de modo algum ir para a Escócia, nem casar com Lydia. Ao saber disso, o coronel Foster ficou muito alarmado e saiu imediatamente de Brighton, com o propósito de ir ao encalço dos fugitivos. Conseguiu descobrir facilmente o caminho que tinham tomado até Clapham, mas a partir daí não havia sinais de sua passagem, pois nesse local tomaram uma diligência e deixaram o carro que os trouxera de Epsom. Tudo o que se sabe deles, depois disso, é que foram vistos na entrada para Londres. Não sei o que pensar. Após ter feito todas as indignações possíveis daquele lado, o coronel Foster voltou para Hertfordshire, detendo-se em todas as encruzilhadas e hospedarias, em Barnet e Hartfield, mas sem nenhum resultado. Ninguém os tinha visto passar. Preocupado por nossa causa, ele veio atenciosamente a Langbourn e revelou-nos as suas apreensões da forma mais delicada e honrosa para seu caráter. Estou sinceramente penalizada por ele e por Mrs. Foster, mas ninguém os poderá acusar de nada. A nossa aflição é grande, minha querida Lidsey. Os nossos pais acreditam no pior, mas eu não posso crer que ele seja assim tão perverso. É muito possível que Lydia e ele tenham julgado mais conveniente realizar o casamento em segredo em Londres e desistido de seu primeiro projeto. E mesmo que ele tenha desígnios tão perversos contra uma moça bem relacionada como a Lydia, o que não é provável, não posso crer que Lydia tenha perdido todo o juízo. É impossível. Lamento, no entanto, dizer que o coronel Foster não acredita no casamento. Ele abanou a cabeça quando lhe exprimi minhas esperanças e disse que temia que Wickham não fosse um homem de confiança. Pobre mamãe, ela está realmente abatida e não quer abandonar o quarto. Seria preferível que ela se esforçasse por reagir, mas não é provável. Quanto ao papai, nunca em minha vida o vi tão perturbado. Ele zangou-se muito com a pobre Kitty, por ela ter escondido aquele namoro. Mas como se tratava de um segredo, acho natural essa atitude da parte dela.
Alegra-me, querida Lizzie, que algumas destas cenas penosas te tenham sido poupadas, mas agora não posso deixar de te dizer que anseio pelo teu regresso. Não serei, no entanto, egoísta a ponto de pedir muita pressa, se isso te não convir. Até breve. Tomo novamente minha pena para fazer o contrário do que acabo de te dizer. Mas as coisas estão de tal modo que te suplico que venham todos o mais depressa possível. Conheço os tios muito bem e não receio fazer tal pedido. Aos primeiros, terei outro pedido a fazer. Papai vai partir imediatamente para Londres com o Coronel Foster a fim de procurar os fugitivos. Em uma circunstância como esta, os conselhos e auxílio do tio seriam inestimáveis. Ele compreenderá imediatamente o que eu sinto. Confio em sua bondade. Onde estará meu tio? Exclamou Elizabeth, dando um salto da cadeira mal acabara de ler a carta, em sua ansiedade de ir ter com ele sem perda de 1 minuto. Mas ao chegar à porta, esta foi aberta por um criado e Mr. Darcy apareceu. A palidez do rosto de Elizabeth e os seus gestos agitados fizeram-no sobressaltar. E antes que ele pudesse voltar a si e falar, ela, que apenas pensava na situação aflitiva de Lídia, exclamou precipitadamente: Sinto muito, mas tenho que deixá-lo. Preciso encontrar Mr. Gardner imediatamente. O assunto é urgente e não tenho um instante a perder. Meu Deus! Mas o que terá acontecido? Exclamou ele com mais inquietude do que cortesia. Mas, recompondo-se, acrescentou: Não a deterei, mas deixe que eu próprio vá chamar Mr. e Mrs. Gardner ou mande um criado chamá-los. No estado em que está, quem não poderá ir é a senhora. Elizabeth hesitou, mas os joelhos tremiam-lhe tanto que ela compreendeu que não poderia ir muito longe. Chamando o criado, ela encarregou-o de partir imediatamente em busca dos patrões e dizer-lhes que voltassem para casa. Depois de o criado ter saído, Elizabeth sentou-se, incapaz de se suster nas pernas por mais tempo. Seu estado era tão lamentável que Darcy compreendeu ser-lhe impossível deixá-la e, em um tom doce e piedoso, disse-lhe: Deixe que eu chame sua criada. Quer tomar alguma coisa? Posso oferecer-lhe um copo de vinho? Parece indisposta. Não, obrigada, replicou ela, procurando dominar-se. Nada tenho. Sinto-me perfeitamente bem. Estou apenas muito aflita por causa de más notícias que acabo de receber de Longbourn. Ao aludir tal fato, ela começou a chorar e durante alguns minutos não conseguiu dizer palavra. Darcy, penalizado e aflito, pôde apenas exprimir vagamente sua preocupação e observá-la em um silêncio de comiseração. Por fim, ela tornou a falar. Acabo de receber uma carta de Jane com terríveis notícias. Não é possível escondê-las de ninguém. Minha irmã mais nova abandonou todos os seus parentes e fugiu. Entregou-se a Wickham. Partiram juntos de Brighton.
Conheço-o bem demais para não ter dúvidas quanto ao resto da história. Ela não tem dinheiro, relações, nada que o possa tentar. Está perdida para sempre. Darcy ficou imobilizado de espanto. E quando penso, acrescentou ela em um tom mais agitado, que eu própria poderia ter evitado isso. Eu que sabia quem ele era, se tivesse apenas revelado à minha própria família uma parte do que vinha saber. Se o caráter dele fosse conhecido, nada disso teria acontecido. Mas agora é tarde, demasiado tarde. Estou profundamente mortificado, exclamou Darcy aflito. Mas isso é certo, absolutamente certo. Oh, sim! Eles saíram de Brighton juntos, sábado à noite, e foram seguidos quase até Londres. Certamente não foram para a Escócia. E o que foi feito? Que foi tentado para resgatá-la? Meu pai seguiu para Londres e Jane escreveu pedindo auxílio imediato de meu tio. Partiremos, assim eu espero, dentro de meia hora. Enquanto isso, nada mais poderá ser feito. Sei muito bem que nada há a fazer. Como obrigar um homem como aquele a proceder corretamente? Como, ao menos, descobrir seu paradeiro? Não tenho nenhuma esperança, é horrível. Darcy abanou a cabeça em uma silenciosa aquiescência. Quando descobri qual era o verdadeiro caráter daquele homem, oh, se eu soubesse o que deveria fazer, mas eu não sabia. Tinha medo de ir demasiado longe. Que equívoco, meu Deus! Darcy não respondeu. Ele mal parecia ouvi-la e caminhava de um lado para o outro na sala em profunda meditação, as sobrancelhas franzidas e a expressão sombria. Elizabeth imediatamente compreendeu que sua ascendência sobre Darcy não sofreria. Nada poderia resistir a uma tal demonstração de fraqueza da parte de sua família a tão grande escândalo. Não se surpreendia nem o condenava. Considerou que ele exercia sobre si mesmo um grande domínio, mas isso não lhe trouxe consolação alguma. E nunca Elizabeth sentira tão claramente como naquele momento, quando todo o amor era vão, que poderia tê-lo amado. Mas as considerações pessoais, embora ocorressem, não a absorviam. Lídia, a humilhação e a desgraça que ela estava causando à família dominaram desde logo todos os pensamentos de caráter particular. E cobrindo o rosto com o lenço, Elizabeth esqueceu tudo o mais. Após uma pausa de vários minutos, a voz do companheiro fê-la voltar à realidade. E no tom daquela voz se transparecia a piedade. Havia também constrangimento. Creio que há muito que estará desejando minha ausência, disse Darcy. E a não ser minha simpatia sincera, porém inútil, nada lhe posso oferecer que justifique minha presença. Pudera eu fazer ou dizer algo que a consolasse, mas não a atormentarei mais, exprimindo meus vãos desejos e como que solicitando
propositadamente sua gratidão. Receio que este infeliz acontecimento impeça minha irmã de a ver hoje à noite em Pemberley. Oh, sim. Tenha a bondade de apresentar nossas desculpas a Miss Darcy. Diga-lhe que assuntos urgentes nos obrigam a voltar imediatamente. Esconda a infeliz verdade por tanto tempo quanto puder. Sei que não poderá ser por muito tempo. Ele assegurou-lhe prontamente que poderia contar com a sua discrição. Tornou a exprimir seu pesar por tão grande aflição. Desejou que o caso tivesse uma conclusão mais favorável do que no momento era possível esperar. E, deixando cumprimentos para Mr. e Mrs. Gardner, com um grave olhar de despedida, apenas foi-se embora. Após ele ter abandonado a sala, Elizabeth sentiu que era muito pouco provável que eles jamais se tornassem a encontrar em termos tão cordiais como os que tinham marcado seus vários encontros em Derbyshire. E ao lançar um olhar retrospectivo sobre a história de suas relações com Darcy, história tão cheia de contradições e surpresas, não pôde deixar de suspirar pela perversidade daqueles sentimentos que agora teriam promovido sua continuação, quando anteriormente rejubilariam por sua interrupção. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!